Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Nós comemoramos no dia de ontem, 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Vamos aproveitar essa data tão importante para refletir sobre o racismo na nossa sociedade, sob o ponto de vista da doutrina espírita. Mas antes, vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos, sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Você já refletiu sobre o racismo presente na nossa sociedade? Para um espírita que estuda a doutrina, há uma certeza. O nosso espírito eterno, feito à imagem e semelhança de Deus, não possui raça e nem gênero. Cada encarnação, nessa nossa jornada evolutiva infinita, nós recebemos um planejamento reencarnatório elaborado para o nosso bem, e um corpo físico com as características, limitações, condições de saúde e mesmo de aparência que iremos necessitar para avançar
no cumprimento daquela etapa. E a nossa verdadeira vida, como sabemos, é a vida espiritual. Essa certeza já desmonta por si só qualquer necessidade de preconceitos raciais, torna o racismo irracional. O corpo físico é temporário, tem começo, meio e fim, e serve como uma ferramenta para o engrandecimento cada vez maior do nosso espírito. O espírito, sim, é que é eterno. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro, desde 2003, mas foi oficialmente instituído por lei somente em 2011, tendo daí se tornado um feriado em várias localidades. A data foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, ele que foi um dos maiores líderes negros do Brasil e que lutou contra a escravidão. O Dia da Consciência Negra é considerado um importante reconhecimento dos descendentes africanos e da construção da nossa sociedade como um todo. Mas as questões sobre racismo, discriminação, a valorização da cultura afro-brasileira estão presentes na nossa rotina diariamente. Um dos pontos de maior tensão na história das pessoas negras é o passado, onde nós tivemos a escravidão. A escravidão, presente nos séculos passados, foi sem dúvida uma demonstração da inferioridade moral e da ausência de entendimento das leis de amor de Jesus Cristo por parte daqueles que, pretensamente, se achavam superiores de alguma forma somente por causa da cor da pele. Na questão 829 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedade de outros homens? E a resposta é a seguinte: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparecerá com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os outros abusos. E Kardec ainda comenta: a escravidão, a presença da escravidão, degrada física e moralmente o homem. No capítulo 5 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que se chama Os Negros do Brasil, Humberto de Campos descreve que os brancos que chegaram para construir o nosso país não demonstravam a menor consideração às leis humanas e muito menos às leis divinas, porque se colocavam como superiores aos índios e aos negros. Ismael, o nosso benfeitor, pedia socorro e proteção a Jesus diante do que estava acontecendo. Ele diz: o nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. E Jesus, ouvindo Ismael, convida o benfeitor a trazer para a formação do povo brasileiro espíritos sofredores que se encontravam desencarnados, que haviam perdido o passado ao longo da história humana, cometendo crimes e delitos, mas que já estavam conscientes e buscavam a renovação dos seus valores, buscavam a verdade e o amor. E então essas falanges de espíritos que já estavam mais conscientes da sua necessidade de melhoria, vieram encarnar no nosso país, buscando essa etapa de renovação que aquele novo país que nascia poderia oferecer para os seus espíritos. E eles vieram então com coragem para dar o seu testemunho. Foi assim que a escravidão foi colocada no caminho desses espíritos como uma oportunidade de aprendizado e de redenção que eles próprios já vinham buscando. Humberto de Campos diz o seguinte no final desse capítulo do livro: foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade em todos os tempos. Com a sua abnegação santificante e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho depois das noites primitivas. Por toda parte no país há um ensinamento caricioso do seu resignado heroísmo, e foi por essa razão que a terra brasileira soube reconhecer-lhes as abnegações santificadas, incorporando-os definitivamente à grande família, de cuja direção muitas vezes participam,
sem jamais se esquecer o Brasil de que os seus maiores filhos se criaram para a grandeza da pátria no generoso seio africano. Assim descreve Humberto de Campos a força e a presença do povo negro no Brasil. A justiça divina, porque a sociedade humana naquela época ainda carecia de evolução moral e ainda aceitava a presença da escravidão, fez uso dessa escravidão para que antigos criminosos do passado redimissem os seus erros e alcançassem a luz. Mas, como sabemos, a escravidão em si é abominável e precisava ser extirpada do nosso país. Portanto, para finalizar nossa reflexão, vamos falar de um abolicionista que foi médico, político, muito culto, foi um espírita convicto e um dos maiores defensores da abolição no século XIX, Bezerra de Menezes. Ele publicou no dia 10 de março de 1869 um texto onde ele mostrava a preocupação com a inserção dos ex-escravos na sociedade, porque não bastava a liberdade. Sem escolaridade, sem emprego, sem recursos, esse ex-escravo chegaria nas cidades e poderia passar por dificuldades enormes para sobreviver, trazendo problemas para si mesmo e para o país como um todo. E Bezerra buscava encontrar soluções práticas para evitar esse sofrimento. Ele chega a propor um imposto que gerasse receitas para ações necessárias aos programas de inserção do negro na sociedade, que incluiriam não só o apoio material, como a educação. Ele mostrava que o processo de inserção deveria ser lento e gradual, objetivando a educação e o acolhimento das pessoas que fossem sendo libertas da escravidão. Tantos anos se passaram e ainda temos muito trabalho a fazer, mas voltamos para o mesmo ponto de sempre. A mudança começa dentro de cada um de nós. A nossa consciência deve despertar para a verdade de que somos todos irmãos, iguais perante Deus, que é o Pai de todos nós. E um bom começo é educarmos essa nova geração de crianças e jovens para que sejam verdadeiramente cristãos, focados no amor e na fraternidade que foram exemplificados por Jesus. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
que os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, manter um bom relacionamento no casamento, durante a nossa vida conjugal, faz parte do nosso progresso, do nosso projeto, né, de educação da alma. E respeitar a religião do outro é fundamental. Existem casais que se conhecem e durante o namoro fingem aceitar a fé professada pelo companheiro ou companheira, buscando não dar muita importância às diferenças. Entretanto, não se trata de mero detalhe. Muitos aceitam, inclusive, realizar o matrimônio no templo religioso de um ou de outro. Mas quando se veem diante da rotina conjugal, começam as implicâncias e tanto um quanto o outro passa a demonstrar insatisfação com a prática religiosa do seu cônjuge. O espírito André Luiz, né, nosso conhecido, no livro Estude e Viva, num texto psicografado por Valdo Vieira, alerta sobre a importância de se colocar os pingos nos is durante o período de namoro, de noivado, em que o casal ainda está se conhecendo. Embora nos dias de hoje, no mundo ocidental, parece assim de pouca importância esta questão, né, do casal professar religiões diferentes entre si, este fato não pode ser negligenciado. É preciso ter um diálogo franco entre os dois, né, cônjuges, para que eles expliquem um ao outro quais são as suas bases religiosas, seus compromissos perante a religião, enfim. Nessa hora, nada deve ser esquecido. Até mesmo os mínimos detalhes, como, por exemplo, os cultos, periodicidade para as práticas religiosas no templo, seja qual for, horários, encontros e cerimônias. Desta forma, não há como um dos cônjuges alegar que não sabia que o outro deve se ausentar de casa em determinados dias da semana, ou à noite, ou até mesmo em finais de semana, para se dedicar ao seu credo. Lembremos-nos da máxima: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Forçar é caminho certo para o desgaste da relação e para o divórcio. Pensemos no que André Luiz nos recomenda na lição. Ele nos fala: em vez de murmurações estéreis, é necessário
dar provas de espiritualidade superior repetidas no dia a dia. Em lugar de conceitos extremados, nas prédicas cansativas, vale mais a exposição da crença pela melhoria da conduta, demonstrando o quanto seria pior, o quanto a pessoa seria uma pior criatura sem o apoio da religião. Isto quer dizer que a melhor maneira de demonstrarmos o bem que nos faz a religião, a nossa alma, é com o nosso exemplo, com a convivência dos ensinamentos religiosos. É cultivar a paciência e a dedicação na fé serena. Aceitar a religião do outro, dando-lhe liberdade plena para vivenciar a sua fé naquilo em que acredita e confia. Percebem? Para tanto, gente, é necessário que pratiquemos a nossa religião em todos os momentos e principalmente no trato para com aquele ou aquela que escolhemos para ser o nosso parceiro, o nosso companheiro de jornada. Afinal, todas as religiões nos levam a Deus e Deus é um só para todos nós humanos. Aliás, para quem não sabe, nas colônias espirituais situam-se diversas irmandades de diferentes religiões dedicadas ao bem. Vocês sabiam disso? Importante nós, espíritas, termos consciência de que não somente o espiritismo nos leva, nos eleva até o Pai. O trabalho no bem e na propagação do amor não tem fronteiras de nenhum tipo. Cada qual se encontra no caminho próprio na sua trajetória evolutiva. A religião universal é a que nos conduz à prática do infinito amor de Deus. É isso. De pronto, eu sugiro a leitura das explicações do ministro Clarencio no capítulo 34 do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz também. Esse capítulo é interessantíssimo. Clarencio nos dá uma explicação maravilhosa perante um fato verdadeiro, Quando freiras estão ali em auxílio na espiritualidade. Vale a pena ler este capítulo. É claro que o livro como um todo, mas o capítulo 34 tem lições belíssimas neste sentido, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos que nos acompanham neste encontro semanal para refletirmos a respeito da conclusão do tema Destruição dos Seres Vivos uns pelos Outros, que constam no livro A Gênese, no capítulo 3º, itens 20 ao 24, porém, vamos nos ater aos itens 23 e 24 para a conclusão do tema. No encontro anterior, observamos que a destruição recíproca dos seres vivos é uma das leis da natureza. Por que isto acontece? Porque são os nutrientes do corpo que alimentam o novo corpo e que o espírito não é destruído e nem alterado.
e que o espírito apenas deixa o envoltório físico, o corpo material. Lembremos-nos que, além disto, existem considerações morais de ordem mais elevada na luta pelo desenvolvimento espiritual. Tanto aquele que ataca para obter o alimento, quanto aquele que se defende para conservar a vida, usam de astúcia e inteligência, o que lhes aumenta suas forças intelectuais. Poderíamos então perguntar: o que o mais habilidoso retirou do mais fraco? Somente a vestimenta carnal, pois o espírito não morreu, e mais tarde terá outra vestimenta carnal. Lembremos sempre que nos seres inferiores da criação, naqueles em que o senso moral ainda não existe, e tampouco a inteligência substitui o instinto, a luta empreendida somente tem um objetivo, ou seja, a satisfação de uma necessidade material mais imperiosa, que é a alimentação. Lutam unicamente para viver. Não podem ainda ser estimulados para um objetivo mais elevado. A alma está, então, ensaiando para a vida. Ao atingir o grau de maturidade necessária para sua elevação, recebe de Deus novas faculdades, ou seja, o livre-arbítrio e o senso moral, que darão um novo rumo aos seus pensamentos, pois estará dotado de novas aptidões e novas percepções a respeito da vida. Nesta fase de transição, o homem muito pouco se diferencia do bruto. Porém, o instinto animal e o sentimento moral já se equilibram. A partir de então, o homem lutará não mais para satisfazer sua necessidade de alimentação, mas agora para satisfazer a sua ambição, seu orgulho e a necessidade de dominação. Para tanto, o homem precisa ainda destruir. Mas à medida que o senso moral prevalece, a sensibilidade se desenvolve, então a necessidade de destruição diminui e acaba mesmo por desaparecer, tornando-se então odiosa. A luta acabará? Não. A luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, porque ainda estará longe de ser perfeito. Somente através de seu trabalho, de suas atividades, é que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Então a luta de sangrenta e brutal torna-se puramente intelectual. O homem passa então a lutar contra as dificuldades e não mais contra os seus semelhantes. Allan Kardec faz a seguinte complementação a este tema. Nós quisemos apenas demonstrar por essa explicação que a destruição dos seres vivos uns pelos outros não invalida em nada a sabedoria divina e que tudo se encadeia nas leis da natureza. Este encadeamento é necessariamente rompido desde que desconsidere o do princípio espiritual. Eis porque tantas questões apresentam-se insolúveis se apenas se levar em conta a matéria. Boas reflexões, saúde, paz, harmonia, equilíbrio e amor, e até o próximo encontro. Vamos encerrando por aqui.
Mandem os seus comentários, as suas sugestões de temas para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br e acessem o nosso canal no YouTube, Caibar Schutel, na playlist Programa Portal de Luz. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!